O slide introdutório destaca os principais elementos que compõem a estrutura bancária dentro do sistema TOTS-RM: cadastro de bancos, agências, contas correntes, chaves Pix e conta caixa. Esses componentes são fundamentais para organizar as movimentações financeiras e permitir a integração entre o sistema e instituições bancárias. Essa configuração inicial garante que operações como recebimentos, pagamentos e conciliações funcionem corretamente. Neste slide, o sistema apresenta uma visão geral das funcionalidades do módulo de gestão financeira. Entre os recursos listados estão contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, controle de movimentação bancária e conciliação. A proposta é mostrar que o TOTS-RM oferece uma plataforma completa para o gerenciamento de toda a operação financeira da empresa. Este slide trata especificamente do cadastro de bancos, agências e contas correntes no sistema. O TOTS-RM utiliza esse cadastro para registrar as instituições com as quais a empresa realiza movimentações financeiras. Esse registro é essencial para garantir que os lançamentos e transações tenham um vínculo correto com o banco real. Aqui são apresentados detalhes técnicos sobre o cadastro bancário. O sistema exige um número único para o registro, que não pode ser alterado após sua criação. O código FEBRABAN identifica o banco junto à federação, e o campo de máscara de conta corrente permite configurar o formato do número da conta usando letras, números ou caracteres genéricos. Essas definições garantem conformidade com os padrões bancários. Este slide aprofunda o conceito do ISPB, o Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro. Esse código é obrigatório para identificar instituições financeiras em transações como TED, DOC e Pix. Além disso, o campo de CNPJ do banco também é utilizado para validações e integrações bancárias. O correto preenchimento dessas informações assegura o sucesso das transferências e recebimentos automáticos no sistema. Neste ponto, o foco está na navegação dentro do TOTS-RM para cadastrar agências. A explicação orienta que esse cadastro deve ser feito dentro da aba de anexos do cadastro de banco, garantindo que a agência esteja vinculada corretamente à instituição financeira correspondente. O slide traz os campos da aba de identificação da agência, código, dígito verificador, nome da agência e praça de compensação. Esses dados são essenciais para a correta configuração da estrutura bancária no sistema, principalmente quando se trabalha com emissão de boletos e integração com arquivos bancários. Aqui temos o campo Código de Compensação, utilizado por determinados bancos em layouts CNAB. É importante saber que, mesmo não sendo exigido por todos os bancos, a ausência desse campo pode impedir a aceitação de arquivos de remessa por bancos como Cicobi e Banrisul. Este slide apresenta o campo Tipo de Agência, que serve para indicar se a agência será usada para fins gerais ou para operações específicas como pagamento de folha. Esse controle garante que cada agência seja usada adequadamente, conforme as regras internas da empresa e as exigências bancárias. Aba Dados Adicionais. São mostrados aqui os campos adicionais da agência, como endereço completo e telefone. Essas informações complementares são úteis para a comunicação, organização de relatórios e auditorias. A inclusão de observações também permite registrar informações internas relevantes sobre cada agência. Este slide mostra como acessar o cadastro de contas correntes no TOTS-RM. A navegação pode ser feita pelo menu de anexos dentro do cadastro da agência, ou diretamente pela opção de contas correntes.
É fundamental que cada conta esteja corretamente vinculada à agência correspondente, pois essa relação é necessária para os processos de conciliação e movimentação bancária. Aqui, o sistema apresenta a funcionalidade e a importância da conta corrente. Ela é usada como base para diversos processos, incluindo conciliação bancária, movimentações financeiras e saldos de conta caixa. O correto cadastro da conta garante que o TOTVS RM possa automatizar e registrar de forma precisa todas as entradas e saídas financeiras relacionadas à instituição bancária. Este slide detalha os campos obrigatórios para o cadastro da conta corrente, banco, agência, número da conta e dígito verificador. Também é possível configurar se o sistema deve compor o dígito verificador com base no número da conta e da agência, exigência comum de alguns bancos. Esses dados são essenciais para garantir a integridade das transações financeiras. Neste ponto, o sistema orienta como configurar o tipo da conta, se é conta corrente ou poupança, e como preencher campos adicionais conforme exigência de bancos como o Santander. Essas configurações asseguram que os arquivos de remessa e retorno estejam em conformidade com os padrões definidos pelas instituições financeiras. O slide apresenta o processo para cadastrar uma chave Pix dentro da conta corrente. O acesso se dá pelo menu de movimentações bancárias. Após selecionar a conta desejada, o sistema permite incluir uma ou mais chaves Pix associadas àquela conta, centralizando o controle dos recebimentos eletrônicos. Aqui temos os detalhes da aba de identificação da chave Pix. O sistema permite definir o tipo de chave, como CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória, e ativá-la ou não. É possível também marcar a chave como principal, o que indica que ela será utilizada prioritariamente nas transações Pix com aquela conta. Este slide introduz o conceito de conta caixa no TOTVS RM. Ela representa uma unidade financeira que pode ser um caixa físico ou uma conta bancária. É por meio da conta caixa que o sistema realiza o controle de saldos, lançamentos financeiros, pagamentos e recebimentos. A correta definição dessa estrutura é essencial para a rastreabilidade e a conciliação das movimentações. Neste slide, é apresentado como cadastrar uma conta caixa no sistema TOTVS linha RM. Objetivo: demonstrar o caminho de acesso e os campos que devem ser preenchidos para criar uma nova conta de caixa no sistema. Explicação: para cadastrar uma conta caixa, o usuário deve seguir o seguinte caminho dentro do sistema. 1. Acessar o módulo Back-Office. 2. Navegar até Gestão Financeira. 3. Entrar em Movimentações Bancárias. 4. Selecionar a opção Contas Caixa. Este slide apresenta a tela de cadastro já preenchida de uma conta caixa no sistema TOTVS RM, com a conta denominada Caixa Geral. Objetivo: explicar o significado e uso de cada campo disponível na tela de cadastro de conta caixa. Explicação dos campos. Global: indica se a conta pode ser utilizada por todas as coligadas. Neste exemplo, não está marcada. Ativa: campo marcado que indica que a conta está ativa para uso no sistema. Código: código identificador da conta. Exemplo: 0001. Descrição: nome descritivo da conta. Exemplo: Caixa Geral. Filial: campo para informar a filial associada à conta, não preenchido no exemplo. Saldos: instantâneo: valor total disponível em caixa no momento. Exemplo: R$ 397.843,05. Não compensado: valor referente a lançamentos que ainda não foram compensados. Exemplo: R$ 190.972,19. Database: saldo na database: valor existente na conta em uma determinada data.
Exemplo, R$ 4.943,35. Data base, data referente ao saldo anterior. Exemplo, 15 de dezembro de 1999. Banco. Saldo bancário, campo opcional para informar o saldo diretamente vinculado à conta bancária, se aplicável. Data do saldo bancário, data correspondente ao saldo informado, não preenchido. Moeda. Moeda, unidade monetária da conta. Neste caso, reais, real. Liquidez, campo opcional para definir a liquidez da conta, geralmente usado para classificar a disponibilidade de recursos, não preenchido. Tipo, campo para categorizar o tipo de conta, como operacional, investimento, etc., não preenchido. Coligada proprietária. Identifica qual coligada é responsável pela conta. Neste exemplo, 1. Teste. Conclusão. Esta tela representa um exemplo real de como os dados são armazenados e exibidos para o controle financeiro no TOTVS RM. É uma ferramenta essencial para manter o registro das contas de caixa da empresa, com detalhamento de saldos e vínculo com entidades como coligada e banco. No TOTVS RM, módulo Gestão Financeira, o recurso de seção de caixa é essencial para empresas que realizam movimentações com dinheiro físico, como entrada e saída em tesouraria ou atendimento ao público. Ao habilitarmos a opção Permitir abertura de seção de caixa, essa conta passa a funcionar como um caixa operacional, permitindo a abertura e o fechamento de seções de caixa. Essa funcionalidade é muito utilizada em departamentos financeiros ou filiais com controle de numerário. Já o campo Último número de caixa aberto é apenas informativo, e mostra qual foi o número da última sessão registrada para aquela conta. Isso facilita o acompanhamento histórico e o controle por parte dos gestores. Além disso, temos também a configuração de limite inferior. Ao marcar a opção Usar limite inferior, o sistema passa a considerar um valor mínimo de saldo permitido naquela conta. Esse limite funciona como uma trava de segurança. Ele pode impedir lançamentos abaixo do valor estipulado ou gerar alertas gerenciais. O campo limite inferior em si define esse valor mínimo. Ele é bastante útil em rotinas de fluxo de caixa, principalmente em empresas que trabalham com planejamento financeiro rígido ou controle de reservas mínimas em contas específicas. Com esses recursos, o TOTVS RM permite um controle muito mais seguro e gerencial das movimentações de caixa, com foco em rastreabilidade, segurança e tomada de decisão com base em limites bem definidos. No TOTVS RM, módulo Gestão Financeira, a aba de dados adicionais da conta caixa oferece configurações essenciais para garantir o controle adequado das movimentações bancárias. A primeira delas é o período para inclusão de extratos, onde definimos a data inicial e final do extrato. Esse intervalo limita o período permitido para lançamento de extratos bancários, ajudando a evitar erros de digitação fora da janela desejada. Esse controle é importante para manter a consistência dos lançamentos e garantir que apenas movimentações do período correto sejam consideradas. Logo abaixo, temos a configuração de geração de CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Apesar de essa contribuição ter sido extinta no Brasil, o TOTVS RM ainda permite sua configuração para empresas que a utilizem por exigência fiscal interna, auditoria ou cenários simulados. Aqui, você pode escolher entre 3 opções. Respeitar parametrização. O sistema segue a regra definida nas configurações gerais do RM. Gerar automaticamente. A CPMF será calculada e lançada automaticamente em movimentações que envolvam saques. Não gerar. Desativa completamente o cálculo automático da CPMF, exigindo que, se necessário, o lançamento seja feito de forma manual. Por fim, temos o campo Último Cheque, que registra o número do último cheque emitido para essa conta. Esse dado é utilizado no controle de emissão de cheques e no sequenciamento correto nos processos financeiros que envolvem papel moeda.
O campo livro caixa do produtor rural foi criado para atender uma exigência da Receita Federal, que passou a exigir que produtores rurais pessoas físicas mantenham um controle contábil mais estruturado por meio do LCDPR, livro caixa do produtor rural. No TOTS-RM, esse recurso aparece como um campo opcional no cadastro da conta caixa. Ele permite que você vincule essa conta a um código específico, previamente cadastrado no sistema, com o objetivo de gerar corretamente o arquivo fiscal do LCDPR. Esse campo é especialmente útil para organizações contábeis ou cooperativas que prestam serviço a produtores rurais e precisam garantir conformidade com a legislação fiscal vigente. Ao preencher esse código, o sistema consegue identificar que essa conta será utilizada para compor os dados do livro caixa, permitindo que o arquivo seja gerado de forma automática e correta. A aba Dados Adicionais tem um papel essencial na configuração e controle das contas caixa dentro do sistema financeiro do TOTS-RM. Ela permite complementar o cadastro da conta com parâmetros que impactam diretamente o seu uso prático no dia a dia. Por exemplo, é possível marcar o uso como caixa físico, o que habilita o controle manual de entradas e saídas por seção de caixa, ideal para operações diárias em tesourarias. Também é possível definir um limite inferior, que atua como uma trava de segurança. Quando o saldo da conta atinge esse valor mínimo, o sistema pode emitir alertas ou até bloquear novas movimentações, ajudando a evitar inconsistências financeiras. Outro recurso importante é o período permitido para inclusão de extratos, que restringe os lançamentos a um intervalo de datas definido, contribuindo para a integridade das informações. A aba ainda permite configurar a geração automática de CPMF para instituições que precisam tratar esse tributo. O sistema pode automatizar esse processo conforme as regras estabelecidas. Além disso, é possível controlar a emissão de cheques, registrando o número do último emitido, e também integrar a conta com obrigações fiscais específicas, como o livro caixa do produtor rural, LCDPR. Essas funcionalidades garantem maior segurança, controle operacional e conformidade fiscal no uso da conta dentro do sistema. A aba Integração Bancária é fundamental para garantir que a conta cadastrada no sistema esteja corretamente vinculada à instituição financeira da empresa. Nessa etapa, devemos preencher os dados de banco, agência e conta corrente exatamente conforme o contrato com o banco, assegurando que as informações estejam em total conformidade com o que foi acordado com a instituição financeira. Entre os campos principais, temos Banco. Aqui selecionamos o banco responsável pela conta ou caixa, garantindo que o relacionamento bancário esteja identificado corretamente no sistema. Agência. Permite vincular a agência cadastrada, associando a conta ao local exato onde foi aberta. Conta. Define a conta corrente que será usada, assegurando a coerência entre os dados do sistema e os dados bancários reais. Esses dados são essenciais para a correta conciliação bancária, geração de arquivos de remessa e retorno, além de outros processos financeiros automatizados. A aba Contabilidade permite configurar os parâmetros contábeis padrão que serão utilizados nas movimentações com essa conta. Isso inclui, por exemplo, as contas contábeis de crédito e débito, os históricos contábeis padrão e outros parâmetros fiscais ou contábeis que o sistema utilizará automaticamente. Ao clicar no botão de configuração, o sistema abre uma tela onde você pode definir a conta contábil de crédito e débito que será usada nos lançamentos, o histórico padrão, que será aplicado automaticamente nas movimentações, e também outros parâmetros necessários para garantir a correta escrituração fiscal e contábil. Já o botão mútuo é destinado a empresas que realizam operações de mútuo entre coligadas, ou seja, empréstimos ou transferências financeiras entre empresas do mesmo grupo econômico. Ao configurar esse recurso, o sistema passa a controlar e registrar corretamente esses lançamentos entre matriz e filiais, garantindo uma escrituração precisa e consistente entre as entidades envolvidas. Essa configuração é especialmente importante para manter a integridade contábil e atender exigências fiscais quando há movimentações internas entre empresas coligadas.
A seção Lotes Contábeis do extrato é utilizada para associar automaticamente os lançamentos contábeis aos extratos bancários importados no sistema. Essa configuração é fundamental para garantir que os lançamentos financeiros oriundos da conciliação bancária sejam organizados corretamente na contabilidade. O campo Lote de inclusão do extrato define qual será o lote contábil onde os lançamentos da importação do extrato bancário serão inseridos. Dessa forma, todos os registros aparecem agrupados de forma estruturada e rastreável, facilitando a conciliação e os processos de auditoria. Já o campo Lote de estorno do extrato é utilizado quando é necessário reverter algum lançamento importado via extrato. Ao indicar um lote específico para estornos, o sistema garante o controle e a rastreabilidade das correções feitas, assegurando que a contabilidade permaneça íntegra e confiável. No TOTVS RM, o cadastro de convênio é fundamental para garantir a correta integração bancária. Ele centraliza todas as regras envolvidas nesse processo, como o tipo de carteira, o tipo de cobrança e os parâmetros exigidos pelo banco. É extremamente importante que os dados do convênio estejam de acordo com o manual fornecido pela instituição financeira. Isso porque, após a geração de qualquer boleto vinculado ao convênio, o sistema bloqueia qualquer alteração por questões de segurança e integridade dos dados. Ou seja, se a empresa pretende gerar boletos no sistema, é obrigatório que o convênio esteja previamente cadastrado. Para isso, o caminho no sistema é: movimentações bancárias, controle bancário, convênio. No contexto da gestão financeira do TOTVS RM, o convênio representa a estrutura de relacionamento entre a empresa, também chamada de cedente, e o banco. Ele é usado principalmente para emissão de boletos bancários com cobrança registrada, processamento de pagamentos eletrônicos, como fornecedores, folha de pagamento e tributos, e também para integração com PIX em alguns bancos. Esse cadastro é essencial para que os processos bancários ocorram de forma automatizada e segura dentro do sistema. Durante o cadastro de um convênio no TOTVS RM, é necessário preencher alguns campos importantes. O ID Convênio é um código gerado automaticamente pelo sistema para identificar a configuração internamente. O campo Convênio corresponde ao número fornecido pelo banco, normalmente entre 7 e 20 dígitos, e o DV é o dígito verificador, quando aplicável. O nome é uma identificação descritiva, como por exemplo, Bradesco Cobrança 09, que facilita a visualização no sistema. Já o campo Conta Caixa permite vincular a conta bancária associada ao convênio, preenchendo automaticamente os dados da conta, agência e banco. Se marcada a opção Convênio Default para a conta caixa, esse convênio será usado como padrão para aquela conta. E por fim, o campo Ativo define se o convênio está disponível para uso no sistema. A aba Identificação no cadastro de convênios do TOTVS RM traz campos importantes como banco, agência e conta, que são preenchidos automaticamente assim que você informa uma conta caixa já vinculada a esses dados. Antes de preencher, é fundamental confirmar com o gerente do banco e com o manual oficial se o número do convênio, DV e conta estão corretos. Após salvar lançamentos com remessa ou boletos, o cadastro do convênio não pode mais ser alterado. Isso garante a integridade dos dados e evita falhas no processo. Por fim, atenção especial ao campo Conta Caixa. Ele é essencial para que o sistema carregue corretamente os dados bancários, evitando erros na geração de arquivos de remessa. Na aba Dados adicionais do cadastro de convênio no TOTVS RM, Gestão Financeira, são definidos parâmetros cruciais para a correta geração de boletos. É nessa tela que você ajusta informações como nosso número e o código de barras, seguindo as regras específicas do banco com o qual a empresa possui convênio. Essas configurações garantem que os boletos sejam gerados corretamente, de forma compatível com os padrões exigidos pela instituição financeira. Na aba Dados adicionais do convênio, configuramos informações essenciais para a emissão correta dos boletos bancários.
O primeiro grupo de campos trata da carteira e tipo de carteira. A carteira é o código definido pelo banco que indica a modalidade de cobrança, por exemplo, 09, 11 ou 17. Já o tipo de carteira especifica a variação dessa modalidade, sendo útil especialmente quando o banco oferece várias opções. O segundo grupo se refere ao tipo de cobrança. Na cobrança registrada, os boletos são enviados com registro na rede bancária, garantindo maior controle e segurança. Já na cobrança não registrada, o boleto é emitido sem registro prévio, sendo mais comum em cobranças simples. Esses campos precisam estar alinhados com o que foi definido com o banco para que os boletos sejam aceitos corretamente pela instituição. Neste slide, temos dois grupos de informações importantes. 3. Tipo de conta. Aqui, é indicado se a conta bancária será usada para cobrança, pagamento ou outra finalidade específica. Essa informação é especialmente útil em instituições financeiras que diferenciam as contas com base na sua função. Assim, é possível evitar erros operacionais e garantir que as transações ocorram de forma adequada. 4. Informações do cedente. Essas informações são essenciais para identificar corretamente quem está emitindo os boletos, seja uma empresa ou pessoa física. São 4 campos principais. Código cedente, número fornecido pelo banco, geralmente com 4 a 7 dígitos. DV, o dígito verificador, que valida o código cedente. CNPJ ou CPF, a identificação legal da empresa ou do beneficiário. Cedente, o nome completo ou a razão social, que deve ser reconhecido oficialmente pelo banco. Esses dados garantem que os valores cobrados sejam corretamente atribuídos ao emissor dos boletos. Nosso número. Neste slide, abordamos as regras para a geração do identificador único de cada boleto, conhecido como nosso número. Este número é fundamental para o controle e a conciliação de boletos, tanto internamente quanto junto ao banco. Tipo nosso número. Aqui você escolhe a forma como o número será gerado. Existem 3 opções principais. Sequencial, é uma contagem interna. O sistema define automaticamente o próximo número com base no anterior. Referência do boleto, usa o ID interno do boleto como referência para o campo nosso número. Gerado pelo banco, neste caso, o banco é quem atribui o número e o devolve no arquivo de retorno. Próximo sequencial. É o número inicial que será usado quando se opta pela geração sequencial. A partir dele, os demais números serão gerados automaticamente. Limite inferior-superior. Esses campos determinam os limites mínimo e máximo para a geração de números, garantindo que a numeração fique dentro de um intervalo válido e controlado. Valor código de barras. Neste slide, aprendemos sobre a definição do valor que será impresso no código de barras do boleto. Esse valor é crucial, pois é utilizado para leitura e processamento automático do documento pelos bancos. Líquido. Corresponde ao valor final do boleto, já com os juros e multas descontados. Esse é o valor efetivamente a ser pago. Original. Refere-se ao valor total previsto no lançamento, sem considerar descontos, acréscimos ou alterações posteriores. Parcial. Neste caso, o valor é apresentado sem juros ou multas, mas já inclui eventuais descontos extras concedidos. 0. Usado em situações específicas, quando o boleto é emitido com valor igual a 0, geralmente para fins de controle interno ou documentação. A escolha correta da opção garante que o valor do boleto esteja de acordo com as regras da empresa e os acordos com o cliente. Este slide traz 2 tópicos importantes relacionados à configuração bancária no sistema. 7. Campos adicionais, bancos específicos. Alguns bancos exigem informações complementares no processo de integração, como contratos, códigos de operação ou prefixos. Um exemplo comum é o campo número de contrato ou operação, necessário em instituições como Banco do Brasil, ABC Brasil, Crefisa e Daicoval.
Esses dados garantem que a comunicação entre o sistema e o banco ocorra de forma correta e alinhada às regras específicas da instituição. 8. Bordeiro de pagamentos. Aqui temos a opção de utilizar a fórmula dados bancários, que permite aplicar expressões ou regras personalizadas. Com isso, é possível customizar o conteúdo do borderô, o resumo das transações bancárias, usado nos pagamentos automáticos, adaptando-o às necessidades da empresa ou aos critérios dos bancos. Neste slide, destacamos a função da aba Remessa Bancária dentro do cadastro de convênio no sistema TOTS RM, Gestão Financeira. Essa aba é essencial para configurar os parâmetros que permitem gerar os arquivos de remessa. Esses arquivos são os responsáveis por enviar instruções ao banco, incluindo emissão de boletos, realização de pagamentos, autorizações de débito automático e cobranças via PIX. Ou seja, é nessa etapa que você prepara tudo o que será transmitido ao banco de forma automatizada, garantindo segurança e agilidade nas operações financeiras. Este slide apresenta os principais campos que devem ser configurados para gerar arquivos de débito automático no sistema. Código Layout. Aqui é preciso identificar o layout CNAB utilizado pelo banco, como por exemplo, 400, 240 ou CNAB 240 DBAUT. Essa definição garante que o arquivo gerado esteja no padrão exigido pela instituição financeira. Diretório de destino. Campo onde se define a pasta do sistema em que o arquivo será salvo após a geração. Nome do arquivo. É o nome que o sistema atribuirá automaticamente ao arquivo de remessa. Ele pode seguir um padrão específico para facilitar a identificação posterior. Extensão. Define o formato do arquivo. As opções mais comuns são .rem, .txt, entre outras aceitas pelos bancos. Remessa de débito automático. Por fim, é necessário incluir o código de remessa específico exigido pelo banco, respeitando o padrão adotado por ele para esse tipo de transação. Essas configurações são essenciais para garantir a correta comunicação entre o sistema financeiro e a instituição bancária, automatizando os débitos com segurança. Este slide mostra os parâmetros necessários para configurar a geração de arquivos de pagamento via CNAB no sistema. Código Layout. Refere-se ao padrão CNAB que será utilizado para formatar os arquivos de pagamento. Cada banco pode exigir um layout específico, e essa configuração garante que o sistema gere o arquivo no formato correto. Diretório de destino. Define o caminho ou pasta onde o arquivo de remessa será salvo. Esse diretório precisa estar acessível ao sistema para que o processo ocorra corretamente. Nome do arquivo e extensão. Aqui você define o padrão de nomenclatura do arquivo e sua extensão. Por exemplo, PGT_YYYYMMDD como nome, e extensões como .txt ou .rem, conforme exigido pelo banco. Remessa de pagamento. É o código que identifica esse tipo de remessa junto ao banco. Esse código deve ser informado corretamente para garantir o reconhecimento e processamento da operação. Com essas configurações, o sistema poderá gerar arquivos de pagamento automáticos, com segurança e aderência aos padrões bancários. Nesta etapa, configuramos os parâmetros para gerar a remessa bancária de cobrança, normalmente utilizada para boletos. Código Layout. Corresponde ao padrão de layout exigido pelo banco para a leitura dos arquivos de cobrança. Cada banco pode adotar um modelo diferente, como o CNAB 240 ou CNAB 400, por exemplo. Diretório de destino. Define a pasta do computador onde o arquivo de remessa será salvo. É importante que essa pasta esteja acessível para facilitar o envio ao banco. Nome do arquivo e extensão. Aqui, indicamos como o arquivo será nomeado, incluindo sua extensão. Exemplo: remessa 001.txt ou cobrança 0707, rem. Remessa de cobrança é o código ou número que identifica o tipo de remessa, conforme o padrão exigido pela instituição bancária.
Ele pode ser fixo ou variar conforme o banco ou o tipo de cobrança. Essas configurações garantem que o arquivo gerado esteja dentro das especificações técnicas do banco, permitindo que a cobrança dos boletos seja feita de forma automática e segura. Nesta seção, são definidos os parâmetros para gerar remessas bancárias de cobrança via PIX, utilizando o layout CNAB, padrão dos bancos. Código Layout indica qual versão do layout CNAB será usada especificamente para o envio de cobranças via PIX. É essencial que este layout esteja de acordo com as especificações da instituição financeira. Diretório de destino define onde o arquivo de remessa será salvo. Neste caso, trata-se de uma pasta específica para remessas PIX. Nome do arquivo extensão determina o nome com que o arquivo será salvo. É comum adotar um padrão que inclua a data, como no exemplo, PIX_YYYMMDD.txt, para facilitar o controle e a organização. Remessa de cobrança PIX corresponde ao código bancário utilizado para identificar este tipo de remessa, distinguindo de outras modalidades, como boletos tradicionais. Essa configuração garante que o processo de cobrança via PIX seja realizado com segurança, clareza e dentro dos parâmetros exigidos pelo banco. Esta seção refere-se ao processo de custódia de cheques, em que o banco armazena fisicamente ou registra eletronicamente os cheques para posterior compensação. Código Layout é o modelo de layout usado para importar os dados dos cheques que serão custodiados ou publicados pelo banco. Vale destacar que esse campo pode não ser obrigatório em todos os casos, dependendo das regras da instituição bancária. Por que esses campos são importantes? Eles garantem que os arquivos gerados estejam no formato correto para cada tipo de operação, obedecendo às exigências técnicas do banco. O sistema salva automaticamente esses arquivos nos diretórios apropriados, facilitando a identificação para envio, seja de forma manual ou por processos automatizados. E, por fim, a transmissão é feita de forma segura e padronizada, geralmente por meio de FTP ou mensageria, assegurando integridade e confiabilidade no envio. Esses cuidados evitam rejeições, reduzem erros e aumentam a eficiência na comunicação com os bancos. Agora, vamos abordar recomendações essenciais para garantir que a configuração das remessas bancárias ocorra de forma segura, eficaz e conforme os padrões exigidos. Consulte o manual do banco. Verifique sempre o manual técnico da instituição financeira, especialmente os layouts CNAB 240 ou 400, para utilizar os códigos corretos. Cada banco pode ter suas particularidades, e seguir essas orientações evita falhas na transmissão. Configure pastas seguras. É fundamental armazenar os arquivos de remessa em diretórios protegidos, preferencialmente com sistemas de backup automático, para evitar perda de dados ou uso indevido. Teste cada remessa com o banco. Antes de colocar o sistema em produção, faça testes em ambiente de homologação do banco. Isso garante que os dados estão corretos e que a comunicação entre sistema e banco está funcionando. Transmita conforme o padrão do banco. Por fim, as remessas devem ser enviadas de acordo com o processo estabelecido pela instituição, seja por internet banking, sistema de transferência, mensagem ou outros meios homologados. Seguir essas boas práticas aumenta a confiabilidade do processo e reduz significativamente o risco de erros em produção. A aba Cobrança Bancária, disponível no cadastro de convênios do sistema TOTS RM Gestão Financeira, tem um papel fundamental na automação dos processos de cobrança. Ela é utilizada para configurar valores e instruções padrão, que serão aplicados automaticamente aos boletos bancários gerados. Isso inclui, por exemplo, juros, multas, mensagens ao pagador, entre outras definições. Essa configuração prévia tem duas grandes vantagens. Facilita o preenchimento automático dos boletos no momento da emissão. Garante a consistência das informações tanto nos arquivos de remessa quanto nos próprios boletos, evitando erros e retrabalho.
Essa padronização é essencial para manter a integridade dos dados e assegurar que os boletos estejam de acordo com as exigências bancárias e com as políticas da empresa. Essa seção é responsável por configurar os valores padrão que serão utilizados nos arquivos de remessa bancária CNAB, garantindo que as informações sigam os critérios exigidos pelo banco. Espécie: define o tipo de documento que está sendo cobrado. Por exemplo, o código DM representa uma duplicata mercantil. Essa informação ajuda o banco a identificar corretamente o título. Comando: é o código que informa ao banco qual ação será tomada em relação ao título. Exemplos incluem o código 01 para registrar o boleto e 02 para baixar, ou seja, dar baixa no título. Aceite: indica se o sacado, ou seja, quem vai pagar, precisa aceitar formalmente o título. Alguns bancos exigem esse aceite, e essa opção deve ser marcada nesses casos. Instrução códigos 1, 2 e 3 são instruções adicionais enviadas ao banco, como por exemplo protestar o título após X dias de vencimento. Esses códigos são definidos conforme a política da empresa e o contrato com o banco. Configurar corretamente esses valores garante que as remessas CNAB sejam processadas sem erros, evitando retrabalho e facilitando a conciliação bancária. Esta parte da configuração permite definir quando as instruções bancárias devem ser aplicadas aos títulos enviados via remessa CNAB. Quantidade de dias das instruções: define o número de dias após o vencimento do título para que determinada ação seja aplicada. Por exemplo, é possível configurar para que o sistema envie uma instrução de protesto, aplicação de multa ou cobrança de juros automaticamente após um prazo definido, como 5 ou 10 dias após o vencimento. Data instrução 1, 2 e 3. Ao invés de usar uma contagem de dias, essa opção permite definir uma data específica para que a instrução seja aplicada. É útil quando a ação precisa ocorrer em um dia fixo do calendário, e não relativo ao vencimento. Essas configurações garantem que o comportamento dos títulos em atraso esteja automatizado e padronizado conforme a política da empresa, reduzindo o risco de falhas manuais no processo de cobrança. Nesta seção, são definidos os valores padrão que serão preenchidos automaticamente nos lançamentos financeiros vinculados ao convênio bancário. Multa ao dia é o percentual de multa por atraso, calculado de forma diária. Essa configuração permite que, ao vencer o título, o sistema aplique automaticamente a penalidade proporcional aos dias em atraso. Carência juros representa a quantidade de dias após o vencimento antes do início da cobrança de juros. Essa carência pode ser usada, por exemplo, para oferecer um pequeno prazo de tolerância antes da aplicação dos encargos. Tipo juros ao dia, define como juros diários serão aplicados. Existem duas opções. Taxa, um percentual fixo por dia de atraso, como 0,033% ao dia. Valor, um valor fixo em reais por dia de atraso, independentemente do valor do título. Esses parâmetros são essenciais para automatizar a cobrança de encargos financeiros, evitando erros manuais e garantindo que as penalidades sejam aplicadas de forma padronizada e consistente. Neste slide, temos dois recursos importantes que ajudam a automatizar e padronizar o processo de emissão e controle de boletos bancários. Relatório Default para impressão de boleto. Este campo define qual modelo de relatório será utilizado como padrão na impressão dos boletos vinculados ao convênio. Ou seja, sempre que um boleto for emitido, o sistema usará automaticamente esse layout, garantindo uniformidade visual e evitando a necessidade de seleção manual a cada nova geração. Cancelar boleto, S. Essa opção, quando ativada, permite que o sistema cancele automaticamente boletos pendentes de remessa caso os valores dos lançamentos financeiros sejam alterados. Esse recurso é extremamente útil para evitar divergências entre o valor impresso no boleto e o valor efetivamente registrado no sistema financeiro, mantendo a integridade das informações. A aba Registro Online
presente no cadastro de convênios do sistema TOTS RM, Gestão Financeira, tem a função de habilitar o registro automático de boletos bancários diretamente com o banco, em tempo real. Com essa funcionalidade ativada, não há necessidade de gerar e enviar manualmente os tradicionais arquivos de remessa no formato KNAP. O registro ocorre de forma imediata, com integração direta entre sistema e banco. Essa opção é especialmente importante após a criação da nova plataforma de cobrança da Febraban, que tornou obrigatório o registro dos boletos. Portanto, utilizar o registro online traz mais agilidade, segurança e conformidade com as exigências bancárias atuais. Essa opção permite registrar boletos diretamente online, integrando o sistema ao banco via API REST ou SOAP. Ao ativá-la, o registro dos boletos é feito automaticamente, agilizando o processo e evitando etapas manuais. Também libera outras configurações para personalizar essa integração. Essa configuração define onde os registros dos boletos serão realizados. No ambiente teste, o sistema opera em modo de simulação, permitindo realizar homologações e verificar o funcionamento da integração com o banco sem gerar efeitos reais. Já no ambiente produção, os boletos são enviados efetivamente ao banco para processamento e cobrança real. Escolher o ambiente correto é fundamental para garantir que os testes não interfiram nas operações financeiras reais. URL do Serviço de Registro de Cobrança. Esse campo é destinado a informar a URL do web service fornecida pelo banco ou pelo intermediador, como a UTBank ou TecBan. Essa URL funciona como endereço para onde o sistema enviará automaticamente os dados dos boletos para registro. Dessa forma, o processo de envio e registro dos boletos ocorre de forma integrada e automática, garantindo agilidade e segurança na comunicação com o banco. Ao marcar essa opção, você ativa a integração com a plataforma AUTBank, empresa parceira da TOTS que atua como intermediadora bancária. Com essa integração, o processo de cobrança se torna mais automatizado, permitindo o registro automático dos boletos, o recebimento online do status dos pagamentos e a possibilidade de trabalhar com múltiplos bancos utilizando a mesma conexão. Isso simplifica a gestão financeira, aumenta a eficiência e reduz a necessidade de intervenções manuais. Observações importantes. Antes de utilizar o serviço de registro online, é fundamental configurar corretamente os parâmetros da instituição bancária e realizar a homologação do ambiente junto ao banco parceiro. Além disso, nem todos os bancos possuem integração homologada com o TOTS RM para esse recurso. Por isso, é importante confirmar com o suporte técnico ou com o parceiro de implantação se o seu banco é compatível antes de iniciar o processo. Conta transitória. A conta transitória é uma conta bancária auxiliar utilizada exclusivamente para a emissão de boletos. Ela serve para separar a identificação das cobranças da conta bancária principal, chamada conta movimento, sem alterar o local onde o dinheiro será efetivamente recebido e conciliado. Essa separação permite organizar melhor as operações financeiras específicas, como financiamentos, projetos ou empreendimentos distintos. Também atende a exigências de bancos que controlam repasses com base na carteira de cobrança. Além disso, facilita o controle dos recebíveis, evitando misturar essas operações com outras transações da empresa, garantindo mais clareza e organização. No sistema TOTS RM, a conta transitória não recebe efetivamente o dinheiro das cobranças. Sua função é fornecer os dados necessários para a geração do nosso número e do código de barras dos boletos. Já o valor pago pelos clientes cai diretamente na conta movimento, que é a conta principal vinculada ao convênio bancário. Apesar disso, os retornos bancários, como as baixas e confirmações de pagamento,
continuam sendo processados pela conta transitória, garantindo o correto controle das operações. Exemplo prático. Imagine uma construtora que está desenvolvendo um novo condomínio financiado por um banco. Esse banco exige que os boletos referentes a esse empreendimento sejam identificados separadamente, mesmo que os recursos recebidos sejam depositados na conta padrão da empresa. A solução é cadastrar um convênio com uma conta transitória específica para esse projeto. Assim, todos os boletos gerados para o condomínio terão códigos de barras vinculados a essa conta transitória, facilitando o controle e o rastreamento das cobranças pelo banco, sem interferir nas demais movimentações financeiras da empresa. Importante: a conta transitória não substitui a conta principal, chamada conta movimento. Ela é utilizada apenas para a apresentação da cobrança, ou seja, para identificar as cobranças nos boletos, mas não movimenta valores diretamente. Como configurar no TOTVS RM? Na aba Conta Transitória do Convênio, é preciso informar apenas 3 dados: agência de cobrança, conta corrente de cobrança e os dígitos verificadores da agência e da conta. Não é necessário configurar mais nada além dessas informações para que a conta transitória funcione corretamente. Regras importantes. Após salvar o convênio, o sistema automaticamente passa a utilizar os dados da conta transitória para a geração do nosso número e o cálculo do código de barras dos boletos. Por isso, não é possível editar a conta transitória em um convênio já salvo. Caso seja necessário mudar a conta, é preciso criar um novo convênio. No caso dos boletos do Banco Itaú, algumas carteiras específicas possuem fórmulas próprias para o cálculo do campo livre do código de barras, como as carteiras 198, 107 e 012. Além disso, o cálculo do dígito verificador, DV, do boleto é feito com base na conta e agência da conta transitória, e não da conta movimento. Conclusão: a conta transitória tem a função exclusiva de garantir a correta geração dos boletos, sendo especialmente útil quando há exigências específicas dos bancos, como em financiamentos, operações de crédito ou projetos que demandam segregação de receitas. Apesar de ser usada na emissão dos boletos, toda a movimentação financeira real, incluindo baixas e conciliações, continua sendo realizada pela conta principal do convênio. Este conteúdo apresentado representa apenas o início do estudo sobre gestão financeira no TOTVS RM. O sistema possui diversas funcionalidades e detalhes que são fundamentais para uma gestão eficiente e integrada das operações financeiras. Por isso, é essencial continuar aprofundando seus conhecimentos sobre o tema para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Até a próxima! E lembre-se, o aprendizado constante é a chave para o sucesso. Estude sempre mais!